Saudação pessoal, espero que todos estejam bem. Me chamo João Lucas Germano Miranda e junto com Joás Vale e Ednano Fernandes nós iremos apresentar o tema atividade de extração de impactos reduzidos. Impacto reduzido. Bem, o que é que se dá essa extração de impacto reduzido? É a EIR, que tem uma sigla, que ela consiste na implantação de uma série de diretrizes pré- e pós-exploração, desenhadas para proteger a regeneração avançada. Aí, muitos de vocês vão perguntar o que é essa regeneração avançada? Bem, essa regeneração avançada, como aqui coloquei nessa imagem, como aqui exposto, ela é aqueles arbustos, árvores em desenvolvimento que estão logo abaixo das copas das árvores que serão derrubadas. Ou seja, são aquelas árvores juvenis. Aí quando a equipe de extração chega e faz a retirada dessa árvore, aí tem a exposição da luz solar, ela penetra mais nessa floresta, nesse local, e estimula o crescimento e desenvolvimento dessas espécies. Também visa melhorar essas explorações florestais, ou seja, ela procura, através de planejamentos, anotações e dentre outras coisas que serão explanadas mais para frente, ela busca justamente o aprimoramento dessas operações. E também é um passo substancial para o manejo sustentável da floresta, uma vez que a retirada das árvores e dentre outras atividades exploratórias serão planejadas antes mesmo da equipe entrar na floresta. Dentro da introdução, também quero relatar que a EIR é baseada no planejamento das operações, como eu já havia mencionado. Quais são esses planejamentos? São aqui os treinamentos dos recursos humanos, ou seja, o treinamento das equipes e pessoal, e investimentos em manejo florestal, ou seja, maquinários, equipamentos, dentre outros equipamentos utilizados na extração dessa madeira. Então, ela requer um treinamento desse pessoal, antes mesmo de entrar na mata, floresta, que será feita a extração dessa madeira. Será realizado o planejamento, esse planejamento será mostrado a toda a equipe, e essa equipe será treinada para poder executar esse serviço. Aqui temos o exemplo de maquinário, esses maquinários de extração apropriado, né? Também temos essa outra equipe, ambas as equipes de operadores e mapeadores da região, aqueles que vão andar e fazer os registros das árvores, então tem que ser treinado. A exploração florestal realizada de forma planejada. Dentro desse tópico, ela visa minimizar os danos ambientais. Ao você se planejar, mesmo de fazer uma atividade, você está já colocando no papel os prós e contras a essa atividade. Ou seja, o que pode dar errado e aprimorar e fazer aquela resposta, né, de melhorar o que pode dar errado, evitar, aliás. Reduzir os custos de operacionais na exploração também é um ponto muito importante, porque o planejamento evita o gasto excessivo na atividade exploratória e reduz o desperdício, ou seja, será extraído justamente só as que serão comercializadas, ou seja, só aquelas espécies que têm altura, qualidade de tronco, que serão medidas por técnicos, como aqui estamos falando, observando essas imagens, e anotado em pranchetas dentro da parâmetros já determinados no planejamento. As diretrizes técnicas, bem, elas são elaboradas pelos governos e outras organizações, auxiliando técnicos e empresas florestais a decidirem quais práticas devem adotar.
Essas diretrizes, elas são essas recomendações geradas por esses governos e outras organizações, que elas contribuem com todos esses aspectos que eu já vim mencionar. E eu vou falar algumas delas e nossos colegas irão explanar melhor posteriormente. E o não cumprimento de normas podem dar lugar a multas e outros tipos de sanções. Isso aqui no caso de obrigatória, ou seja, são sanções de leis. Obrigatória é o cumprimento. Aí o não cumprimento dessas normas ocasiona multas e outros, dependendo da severidade da situação, até uma pena. Aí aqui temos órgãos fiscalizador, que é o SFB, temos o PRE, a PRF, que é responsável pelas rodovias, pelo transporte dessas toras já extraídas, né? Tem que ter toda uma certificação. E é o CRF, é o Serviço Florestal Brasileiro, né? Que faz também essa fiscalização. São subdivididas, as diretrizes são subdivididas nos seguintes conjuntos de atividades. A pré-exploratórias, as exploratórias florestal e pós-exploratórias. Dentre esses três tópicos aqui, são divididas essas diretrizes técnicas que são geradas pelos governos e organizações. Aqui temos a imagem do mapeamento, né? Aqui a imagem do mapeamento feito por drones, né? Um processo de processamento de imagens, e ele dimensiona essa área, mas aqui isso aqui está grosso modo, mas podem sim ser usadas essas ferramentas para fazer esse tipo de mapeamento. Aí dentro dessas diretrizes técnicas, temos aqui as pré-exploratórias, que é o delineamento das unidades a delimitação das unidades de trabalho do inventário. Ou seja, aqui vai ser determinado a área em que o inventário será realizado. Seja, o inventário, que é o papel gerado, o documento, que será gerado dessa área que será explorada. Vai ter toda a identificação das áreas de preservação permanente, né? Dentro dessa área vai ter isso, vai ter também o planejamento de trilha de arrasto, que não evitando passar por partes que possam estar prejudicando o ambiente, como algumas nascentes, alguns córregos, ou algumas outras eventual, eventual atividade que possa estar prejudicando. Programação do corte estimativa do volume anual, isso aqui tem que ter, porque temos o limite, né, de acordo com essa área, de acordo com a área já determinada pelo inventário, ela tem que ter o limite de corte anual, ou seja, o volume de madeira gerado naquela área, para que possa evitar o desperdício, entendeu? Ou seja, extrair somente aquelas árvores que já estão de acordo com o padrão de qualidade, tamanho, e que não sejam extraídas outras árvores que não possam ser usadas, por assim dizer, né? Evitando sim o desperdício. A exploração florestal. Esse aqui já é no ato em si, aquele lá é antes da entrada das máquinas, da entrada das equipes. Aí aqui já é na exploração em si. Aí temos aqui o corte direcionado dessas árvores, é uma das recomendações que podemos observar. Aqui foi direcionado o corte para evitar de você derrubar uma árvore que já está apta para ser tirada desse local e essa árvore cair por cima de outra, uma espécie protegida ou até mesmo uma árvore jovem que possa estar danificando, quebrando, causando uma área de dano maior. Então, esse corte é direcionado. A movimentação das toras nos pátios de estocagem também tem que ser observada, observando fazer o mínimo de impacto possível na área, tanto de solo, na área de vegetação. O transporte dessas toras tem que ser tem que ser feito nas estradas, e essas estradas têm que ser utilizadas e feita manutenção para que não tenha necessidade da abertura de novas trilhas de arrasto, né? De novas estradas. Então tem que ter esse cuidado.
para selecionar bem esse local onde vai ser realizada essa rastro de toras, essas passagens de máquinas, para que não haja necessidade de abertura de novas áreas, que vai ter, ou seja, que vai fazer com que ocorra um maior impacto por conta da derrubada dessas árvores, né, de outras novas árvores. Então, tem-se esse cuidado na manutenção para poder evitar abrir novas trilhas, né? E na atividade pós-exploratória, que é após você ter feito a extração, ter feito todo o planejamento, ter feito a extração da forma correta. Aí temos aqui a pós-exploratórias, que tem as avaliações da atividade de exploração. Aqui é onde serão avaliados todos os impactos gerados no decorrer dessa exploração, o que deveria ser evitado numa futura extração, e o que aqui vai ser feito todo esse levantamento, né, dos impactos dessa atividade exploratória. A manutenção das trilhas de arrasto, essas trilhas de arrasto que temos observação, temos aqui uma trilha bastante usada há vários tempos, né? Usada em várias estações, podemos dizer. E ela sempre é a mesma trilha, evitando a abertura de novas áreas e a derrubada de novas áreas sem a necessidade, ocorrendo uma degradação maior dessa floresta. E as medidas de proteção à floresta têm que ser adotadas logo depois da exploração. Você entra com suas medidas de proteção para que não haja outras atividades exploratórias, para que ocorra a regeneração dessas espécies, né? As espécies que foram extraídas e outras mais que estão dentro dessa área já demarcada. Aí, dentro das diretrizes gerais, aqui já está relacionada ao pessoal treinado para a realização dessas operações. Sim, isso aqui é o foco dessas diretrizes, né? Que essas equipes não tem que ser qualquer pessoa, tem que ser pessoal treinado, tem que ser aquele pessoal que tem a preocupação de fazer a extração de menor impacto possível. As equipes devem ser treinadas e capacitadas para a execução de atividades. Temos aqui esses conjuntos de imagens, relatando desde a preparação de antes da entrada das máquinas até a exploração em si e logo depois da exploração, que é a atividade pós-exploratória. Utilizando equipamento de segurança. Temos aqui o pessoal todo, de capacete, de colete, todo para identificação. Temos aqui operador de motosserra, está com o vidro por conta da zoada, e temos aqui as devidas proteções, né, com luva, capacete. Olá pessoal, vou dar continuidade ao trabalho do nosso grupo aí, sobre o impacto reduzido aí nas operações florestais. E um desses impactos aí reduzidos aí, é uma das formas de reduzir esse impacto é através do inventário 100%, né? No caso, uma das principais aí atividades aí. Qual é a função desse inventário 100%? A atividade aí, ela ajuda na medição, na localização e na avaliação, né? Das unidades de trabalho aí, que são utilizadas aí a campo. E esse é um procedimento muito importante neste processo. Esse inventário é interessante aí que ele seja realizado aí no mínimo 1 ano antes, porque existem muitas análises, existem muitos dados a serem coletados, e esse processamento aí ele demora para a época de extração. Então, com um ano, o processamento ocorre de modo
mais tranquilo, mais correto, e junto com esse processamento você tem essa análise aí, esses resultados aí feito nesse inventário, que a gente vai esmiuçar um pouco mais abaixo aí, no próximo slide. Esse inventário, uma das funções dele é o que? É analisar aí as características aí topográficas e hidrográficas da área que está sendo aí explorada. Porque as características topográficas e hidrográficas são extremamente relevantes aí nesse processo, devido às grandes complicações aí que podem acontecer caso esses dois fatores, essas duas características, elas não forem levadas em consideração aí nesse processo. Produção aí com impacto reduzido, né? Porque, por exemplo, a topografia, existem trajetos aí, existem locais aí de melhor acesso. Então, se você não faz uma característica, você não faz um mapeamento, acaba que você pode escolher rotas mais perigosas e que tem um custo maior e que tem um prejuízo maior também para o meio ambiente. Assim como também quando você analisa aí os mapas de características aí hidrográficas. Nesse inventário também, junto com essa topografia, você deve também analisar aí, né, e localizar as aves que foram selecionadas aí para exploração, porque nem sempre elas estão situadas no mesmo local, então elas se encontram às vezes mais espalhadas, então junto com o mapa você consegue trabalhar melhor quando você situa no mapa topográfico aí, hidrográfico aí, a localização dessas árvores serem exploradas. Nesse inventário também, um inventário 100%, só relembrando, também se estima o volume comercial, né, que vai ser produzido aí logo após você localizar aí as árvores aí, você já consegue estimar mais ou menos aí, né, um volume aí comercial aí que você vai obter durante e no final do processo. Nesse inventário, o que a intenção dele principal é fornecer esses mapas, porque a utilização desses mapas, por exemplo, reduz reduz aí a movimentação das equipes de corte, reduz aí também a movimentação aí das equipes de arraste e acaba impactando menos nas vegetações remanescentes aí presentes naquele local, né? Então a utilização desses mapas, sabendo onde está situado aí as árvores, conhecendo a hidrografia também do local, facilita nesse processo, porque quando eu reduzo esses custos, eu tenho um aumento de rendimento, consigo aí, juntamente com esse aumento de rendimento, melhorar a movimentação das minhas equipes e de equipamentos, sendo mais preciso e tendo um custo bem menor do que era esperado. Então, a realização da atividade ela se torna mais efetiva quando eu consigo e tenho esse inventário 100%. Nesse inventário 100% também a gente tem que definir tem a definição das espécies e os diâmetros utilizados, porque a exploração não se trabalha somente com espécies e você precisa conhecer essas espécies
todas essas espécies elas têm um diâmetro mínimo de corte. Então, quando se está à procura na mata dessas espécies, você tem que avaliar aí se elas já estão em condições de corte, que é o que? Que elas estejam dentro do padrão aí do diâmetro mínimo de corte, né? Então, eu tendo aí, eu conseguindo aí catalogar aí o maior número de espécies possíveis aí, bem melhor para o meu aspecto econômico operacional. Então facilita bastante e ajuda também bastante. Ainda nessas definições aí das espécies de diâmetros utilizados, devem ser verificados também na área aí as espécies a serem protegidas, principalmente as espécies raras aí. E ao realizar esse inventário, você deve constatar aí, né, esse diâmetro mínimo de corte de todas, mesmo que elas, mesmo as protegidas, elas não serão retiradas do local, mas constatando e eu constatando ali, eu consigo aí melhorar economicamente o meu processo, né, evitando vários prejuízos. No inventário 100%, como já tenho explicado, a localização a localização e identificação e medição das árvores é muito importante, porque eu tendo essa localização aí, eu consigo definir aí uma unidade de trabalho melhor, eu consigo ter um preparo da área bem melhor e consigo também ter uma abertura de picadas melhor. O que será essa abertura de picadas? Quando eu estou ali verificando ali, eu preciso entrar na mata para saber onde eu estou e para me situar através da localização e identificação aí, né, e medição dessas árvores. Então acaba que quando você está em campo, você acaba precisando aí, quando a área é muito adensada, precisando fazer essa abertura aí de picada. A localização e identificação de medição das árvores também consta nela a localização, o nome vulgar, nome científico em alguns casos, principalmente também consta a numeração da árvore ser cortada. Também deve-se levar em conta as características hidrográficas e topográficas, assim também como as mudanças nos tipos florestais e no solo, porque essas características vão influenciar no meu manejo futuramente. E juntando essas características eu já consigo produzir um mapa de excelente qualidade para ser utilizado aí no meu inventário. E junto aí com inventário 100%, também tem a identificação e a observância das áreas de preservação permanente. O que seria o quê? Que são áreas de preservação permanentes ali que devem ser excluídas e protegidas da área total de exploração. Ou seja, se eu tenho uma área de preservação, elas devem ficar ali protegida e intocável ali para a exploração. Somente ali vai ficar para ser observada, ser apreciada, né, da maneira mais bela possível. Quando aí a gente já tem essa localização, a gente já numerou as árvores, já sabe a localização delas todas, juntamente com esse um ano antes aí, existe aí, né, o corte dos cipós, que elas estão interligadas a árvores, né, que estão nesse inventário, e no pré-exploratório. O corte desses cipós aí me facilita aí no direcionamento da derrubada, também facilita na regeneração e no crescimento, porque como é um ano antes ali, eu
a cultura ali ela consegue se desenvolver bem melhor, é, a árvore consegue se desenvolver melhor, e também na sua regeneração também se ocorre de maneira mais fácil. Além de diminuir os impactos causados das plantas remanescentes, por causa que esses cipós, quando ficam agarrados aí à árvore, aí, é, ocorrem bastante riscos aí em acidentes e ela não cai no local desejado de corte. O planejamento das atividades aí é uma função também muito importante, né? Então, e dentro dessas funções, o que tem nela? Tem a seleção e a marcação das árvores a serem cortadas, onde ocorre no escritório e a campo. Porque no escritório você pega o inventário 100%, né, verifica, analisa o trajeto que você vai estabelecer e você segue a campo na marcação dessas árvores aí para selecioná-las, né? E também não pode se esquecer de selecionar os porta-sementes de acordo com os critérios ambientais, dos critérios econômicos e ecológicos. Nessa, nessa seleção de marcação de árvores a serem cortadas, indicar as árvores a serem cortadas e preservadas é bastante importante. Selecionar também as árvores por espécie também logo após você é muito importante, ou seja, você seleciona as árvores que serão cortadas e além de selecionar as que são cortadas, você vai selecionar por espécie. Também definir um limite de volume total a ser explorado, bastante viável para todo o processo, e você consegue também definir aí um volume limite aí, né, por espécie a ser explorado. Essa marcação por espécie normalmente ela ocorre mais de forma visual, porque os funcionários que atuam nesse setor, de acordo com sua experiência, eles já conseguem visualizar a árvore e já saber que madeira é. Também, junto nesses planejamentos de atividades, existe aí também o planejamento das trilhas de arrastes, que ele ocorre através do inventário e você analisando os mapas, definir o tipo de máquina e tipo de guinchamento a ser usado. Também você distribui a distribuição das árvores de acordo com que elas estão, verificar as características físicas e volume da área é bastante importante aí. A questão da densidade, a questão de topografia é muito importante para você conseguir ter uma trilha de arraste bem mais efetiva e com menos custo. O solo e a sua drenagem também devem ser levados em conta para evitar aí atoleiros aí, e perdas de madeira devido à grande umidade que existe nas florestas, e é recomendado que você faça aí nessas trilhas de arraste aí, caminhos aí com uma inclinação maior de 45 graus aí, né? 5 por 6. O planejamento de atividades também, né? Tem nele também a programação de corte e estimativa de valor de volume anual, onde que planeja aí e a sequência aí das unidades de trabalho a ser explorada por cada mês, tendo um melhor manejo sobre o realocamento das equipes de trabalho e evitando aí principalmente aí as chuvas, porque às vezes em alguns pontos estão chovendo, outros não, então eu consigo trabalhar melhor com esse realocamento a cada mês aí, fica bem mais fácil. Ainda, né, para cada mês eu consigo elaborar mapas aí de corte e de arraste. Eu consigo aí localizar e numeração e numerar aí as árvores aí,
que serão exploradas aí, e também eu consigo planejar, eu consigo ter um planejamento melhor nos pátios de estoque, devido a saber aí a cada mês o que eu vou estar produzindo. Não se pode esquecer de levar em conta também as características físicas da área e a lista de árvores selecionadas a serem cortadas. A construção das estradas, as estradas principais elas devem ter de 5 a 6 metros e as secundárias aí elas devem ter aí de 3 a 4 metros. Então, e devem ser estradas bem feitas para evitar aí, principalmente aí, que se acabem rápido, e devem ser feitas no verão, porque no inverno se torna mais complicado, na época chuvosa se torna mais complicado construir essas estradas. Eu controlei o sistema de monitoramento aí, o que ele visa? Ele visa aí, controlar a produção mensal, ter uma supervisão em campo, uma auditagem interna, uma avaliação mensal e anual. Essa avaliação mensal e anual ela visa aí avaliar as perdas, e erros cometidos aí, principalmente mensalmente, para que no final do ano, quando você tem a avaliação anual, você consiga aí, ter uma lucratividade bem maior, um desperdício bem menor também. A atividade aí de exploração, ela tem como corte direcionado, onde a árvore é derrubada, o tronco é separado da copa, dependendo dos casos a madeira é traçada também, e as plantas remanescentes aí, quando esses cortes são bem feitos, são bem feitos, elas acabam não sofrendo danos severos. Lembrando também que as clareiras aí também ajudam bastante, e o arraste também é bastante importante quando se tem o corte direcionado aí dessas árvores, evitando aí principalmente essas perdas, evitando principalmente aí no caso que as plantas remanescentes sofram aí, e também que a árvore cortada aí ela possa se regenerar de forma melhor. Também existe na atividade de exploração também existe o arraste das toras aí, né? O arraste das toras aí, ele é feito pelas estradas secundárias, pode ser feitas por tratores ou caminhões, onde esses tratores aí eles pegam essa madeira, eles podem levar diretamente aí ao pátio, se for perto, mas em algumas ocasiões, como o pátio é longe, então é feito em caminhões, então esses tratores acabam carregando os caminhões, e esses caminhões eles fazem os transportes pelas estradas secundárias ou estradas aí primárias aí, princípios, até o local de descarregamento nos pátios. Continuando o nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre a movimentação das toras nos pátios de estocagem. Pátios de estocagem são áreas abertas destinado às toras a qual foram arrastadas das florestas. Esse pátio ele deve apresentar uma excelente localização com estrada. Essas estradas ela vai facilitar o acesso ao pátio, vai facilitar o transporte das toras e também vai facilitar a entrada de caminhão para levar as toras à indústria ou local que a mesma será utilizada. O tamanho do pátio ele depende muito da quantidade de toras. Se a quantidade de toras for alto, certamente esse pátio ele será maior. Se a quantidade de toras for média ou baixo, o pátio, né, ele será menor. As toras elas devem ser todas cubadas no pátio, onde elas
serão, né, numeradas para facilitar a identificação e a localização da mesma. O transporte das toras. A última atividade da exploração florestal é o transporte das toras. Esse transporte, geralmente, ele acontece utilizando caminhões, mas também utiliza balsas, né, e jangada. Esse transporte fluvial hoje está sendo o mais barato e o mais utilizado, pois ele é o mais econômico. Algumas empresas hoje elas estabelecem normas ao uso das estradas, né, considerando o solo, se esse solo, né, vai suportar grande quantidade de peso, se esse solo apresenta grande quantidade de água, o tipo de topografia, se as estradas, né, apresentam um relevo plano, ou se as estradas que apresentam grande quantidade de topossequência, a drenagem, o clima e também as máquinas a serem utilizadas. A manutenção das estradas. O principal objetivo das atividades de manutenção das estradas é não permitir o desgaste das estradas. Ou seja, por meio da manutenção frequente, as estradas elas permanecem, né, com uma excelente qualidade, facilitando assim o transporte, né, das toras e o acesso das pessoas aos galpões, evitando-se qualquer tipo de erosão. Temos, né, as estradas secundárias. Essas estradas elas passam por manutenção após o término das atividades de exploração. Já as estradas principais, elas passam por manutenção em um determinado período de tempo, ou seja, a manutenção periódica. Essa manutenção, ela vai acontecer de acordo com a necessidade, ou seja, de acordo com a quantidade de veículos, né, que vai trafegar nessa estrada. As diretrizes para as atividades pós-exploratórias. São consideradas atividades pós-exploratórias todas as operações de avaliação, manutenção, eventualmente de correção, realizadas dentro de áreas já exploradas. Ou seja, essas atividades, ela visa, né, uma manutenção daquelas áreas que já sofreram algum dano, seja ele, né, provocado pelo homem, utilizando máquinas pesadas, derrubadas irregular, utilizando o fogo de forma irregular, que hoje as nossas florestas, né, no Brasil, uma grande parte, todos os anos, são destruídas por meio, né, de fogo irregular. O corte ilegal de árvores, todos os dias. E essas atividades, elas visam, né, proteger essas áreas, né, após, né, os danos sofridos. Manutenção das trilhas de arraste dos pátios florestais. A manutenção, ela deve ser após o término das atividades de exploração, onde visa nivelar os locais, né, danificados, né, no período chuvoso. Os resíduos das toras, né, eles devem ser depositados, né, nas margens dos pátios, né, sendo, né, que os resíduos inorgânicos que podemos citar filtros, pneu, óleos, latas, resíduos químicos
eles devem ser coletados e armazenado em recipientes adequados e depositado em um local que seja livre do acesso de criança, de idoso ou de animal. Bom, esses resíduos inorgânicos, eles não podem ser colocados diretamente ao chão, pois eles são altamente poluentes ao solo, altamente poluentes, né, à água. Bom, os restos, né, de óleos, né, dos veículos, eles precisam ser colocados em vasilhames, pois eles não podem ser despejados diretamente ao chão, pois eles são altamente prejudicial à saúde humana e altamente, né, prejudicial a animais, ao lençol freático, aos solos. Avaliação das atividades de exploração. Realizar a avaliação da qualidade das atividades de colheita, observando, né, principalmente o corte. Bom, qual foi o corte em que as árvores foram submetidas? Quem fez esse corte foi um profissional qualificado. Qual foi o tipo de arraste que essa árvore, né, sofreu? O carregamento, se o carregamento for feito por caminhão, se foi feito por balsas ou por jangadas. E também anotar, né, os itens principais, ou seja, qual o destino dessa árvore, qual a quantidade de árvore que foi cortada. E, essas árvores que foram cortadas, elas serão utilizadas para produzir o quê? Qual a finalidade do corte da árvore? Bom, a proteção das áreas exploradas. Deve ser, né, protegido as áreas, né, de qualquer tipo de ameaças, seja ele incêndio, invasão, caça ilegal, pesca ilegal, extração de madeira ilegal. A gente podemos citar na nossa floresta Amazônia o tanto de irregularidades. Temos lá a exploração de madeira ilegal, garimpo ilegal, a caça ilegal, pesca ilegal. Bom, a proteção dessas áreas, né, que é a proteção contra o fogo, é a proteção contra a caça, contra a pesca, contra a derruba de árvores ilegal, ela deve ser feita, né, de acordo, né, com as necessidades de cada área ou de cada região. Bom, deve manter, né, um sistema de vigilância com frequência nessas áreas, justamente para impedir que pessoas possam invadir esses locais de proteção. Precisamos também realizar campanha conscientizando, né, a população, né, conscientizando os ribeirinhos, conscientizando assentamentos, conscientizando os povos, né, que desfrutam, né, com mais frequência da natureza, conscientizando aqueles povos, né, que têm pode dizer, um acesso, né, direto à natureza.